Oba, galerinha, meu microfone acabou pifando, então já peço perdão a vocês aí se caso meu áudio esteja ruim, beleza? Depois de última hora eu tive que gravar com o celular, mano, aí você já sabe como é que é o Nokia tijolão, tá ligado? Enfim, é isso. Herói é reencarnado em outro mundo de magia como um bebê fraco, porém, contudo, ele esconde o seu verdadeiro poder lendário e divino, mano, nível Deus, tá ligado? A história de hoje começa em uma terra distante, onde o rei vulgo nosso prota está em seu leito de morte, cercado por seus subordinados que estão extremamente tristes pela morte dele. Vendo seus subordinados daquela forma, ele implora que eles não fiquem tristes, pois como eles querem que ele descanse em paz, se a última coisa que ele vê são rostos assim. Eles preferem implorar para que o rei não morra ainda, pois seu povo necessita dele. Mas o monarca se rendeu ao seu destino e fecha os olhos, levando o resto para a próxima geração. Um pouco antes de dar o seu último suspiro, o nosso prota é visitado pela deusa Alistia, como fosse uma última vez dela visitando ele depois de muito tempo. Ela o agradece por ter suportado todo o seu trabalho até o fim da sua morte, servindo sempre como um servo leal ao seu povo. O rei reconhece que foi por causa da bênção que ela lhe concedeu que o ajudou a construir o seu reino, pois durante a construção ele enfrentou diversos inimigos, tanto deuses quanto demônios, mas graças a ela que ele pôde enfrentá-los todos sem hesitar em um minuto, e com isso ele ficou conhecido como o maior herói de todos os tempos. A deusa, se sentindo honrada, deseja recompensá-lo por seu sacrifício e grandes conquistas. O rei acha que não é digno de tal honra, mas ela sente o oposto, e promete conceder a ele um desejo com a sua melhor capacidade que pode fazer. O nosso prota pensa por um instante, e deseja renascer novamente. Toda sua vida foi dedicada exclusivamente ao seu reino e ao seu povo. Mesmo tendo feito isso, ele não sente nenhum arrependimento, mas contudo, ele almeja ver o quão poderoso ele seria, caso ele se dedicasse toda a sua vida para aumentar o seu potencial ao seu nível máximo. Nesse momento, a vida do rei chega ao fim. A deusa então fica na espera de vê-lo renascer novamente em um futuro distante. Em seguida, o rei acorda reencarnado como um bebê. O pai, Luke, pega seu filho para brincar com ele, mas a mãe Serena teme que a criança fique com medo. O rei começa a pensar que reencarnou em sua nova vida com o seu mesmo nome, mas para sua decepção, ele reencarnou em um corpo de menina, deixando ele apavorado enquanto chora. Mais tarde, a sua mãe Serena o observa enquanto dorme antes de sair. Ao perceber que sua mãe saiu, ele nota que seu corpo é muito pequeno para empunhar uma espada como na vida anterior, mas contudo, sua mente ainda tem todas as memórias e que todo seu poder continua intacto da mesma forma em seu auge. Neste mundo, Éter é a origem de todas as coisas, e que se alguém conseguir controlá-la perfeitamente, ele acede à vontade do mundo com o poder divino. Em sua vida anterior, ele aprendeu só o básico sobre o Éter, mas com este novo corpo, ele pode usá-lo até mesmo para flutuar. Porém, o que preocupa realmente é não sentir mais a presença da deusa novamente. Nesse momento, sua mãe entra agoniada em seu quarto ao ouvir o alerta de que um monstro mágico apareceu na cidade e que todos deviam se abrigar no castelo, mas sua mãe fica assustada ao ver que sua filha está flutuando. O nosso prota tenta fingir que está apenas chorando. Sua mãe tenta confortá-lo, dizendo que seu pai Luke estava lutando contra os monstros e que iria ficar tudo bem. A caminho do castelo, o nosso prota pensa no qual incrível é saber que tem monstros tão fortes atacando o reino assim, e deseja lutar contra eles o mais rápido possível. Enquanto isso, sua mãe corre com ele em seus braços para o castelo. Chegando lá, ela é recebida por sua irmã mais velha chamada Irina, que estava à espera dela para se abrigar. Ela os leva para dentro onde Rafael e Rafina estavam. Esses dois são primos do nosso prota, então eles ficam olhando pela janela. Nosso prota avista 3 monstros que invadiram a cidade, deixando ele bastante feliz por seu mundo ter se tornado tão perigoso a ponto de deixá-lo empolgado para lutar. Mas ele chora irritado por não poder testar suas novas habilidades ainda. Sua mãe acha que ele está com medo do monstro, pois é a sua primeira vez que os veem. Rafael também fica frustrado ao ver a luta dos outros e não poder ajudar, mesmo portando uma runa divina. As runas divinas são necessárias para manusear armas que são usadas para lutar contra monstros. No entanto, a mãe de Rafael o alerta que sua runa é de classe especial, onde o significado dela simboliza a esperança da humanidade, mas contudo ele ainda não pode morrer ali, e que se algo acontecer, ele deve abandonar todos e salvar a si mesmo. Enquanto ela fala isso, um monstro invade a sala atacando Irina. Rafael tenta lutar, mas fica paralisado ao sentir a presença do monstro. Serena o afasta dizendo para que ele fuja junto com as meninas, e que enquanto isso ela vai distrair o monstro. Rafael implora para que sua tia não lute, pois a espada que ela estava usando não causava nenhum dano ao monstro. Ao ver sua mãe lutar, nosso prota percebe que sua mãe também tem uma esgrima muito boa, porém ela não conseguiria derrotar o monstro somente com aquilo. Rafael então constrói uma barreira de móveis ao redor das crianças, antes que ele comece a ajudar sua tia a lutar contra o monstro. Encorajado, ele faz questão de dizer que se ele não pode salvar as pessoas que estão à sua frente, como ele poderia salvar outras pessoas? Nosso prota fica impressionado com sua convicção de herói, mas mesmo que o menino lute bem, o ataque da besta é superior, fazendo com que todos caiam inconscientes. O monstro se aproxima para devorá-los, mas o nosso prota se
se aproxima em direção ao monstro para confrontá-lo. Nesse momento, ele começa a acumular seu éter para atacá-lo, pois sente que seria uma pena deixar um garoto prodígio morrer tão cedo assim, e mesmo não querendo ser um herói, ele decidiu dedicar sua vida para si mesmo. Mas contudo, ele quer ajudar quem possui potencial heróico. O monstro tenta intimidá-lo, mas de contra-ataque, nosso prota lança um ataque direto que desintegra a criatura, deixando um grande buraco na parede com seu ataque. Porém, ninguém saberá que ela foi a causa por trás disso. Mas sem ela perceber, seu primo Rafael testemunhou tudo. Se sentindo aliviado por todos estarem a salvo, ele desmaia. Nosso prota fica nervoso, mas espera que o garoto acorde e pense que tudo aquilo foi só um sonho ou uma ilusão. Logo após isso, ele se sente sonolento, pelo motivo dele ter usado muito poder em um corpo tão frágil, e acaba dormindo. No outro dia, ele acorda com seus pais conversando sobre o acidente, onde Rafael recebeu o mérito por ter salvado elas do monstro. Ele cumprimenta dizendo que a cidade não foi gravemente danificada, mas eles precisam melhorar a defesa da cidade, pois o monstro era um dos mais poderosos chamado Prismer, onde ele sozinho é capaz de destruir um país inteiro. Nosso prota fica ansioso para lutar com esse monstro, e nesse momento descobrimos que o novo nome do nosso prota é Chris. Alguns anos se passam desde o incidente, e presenciamos Chris com 5 anos de idade se admirando no quão fofa é, tendo certeza que será uma linda mulher no futuro. Sua tia na sala comenta o quão ela gosta de ficar se olhando no espelho, e deixa Chris um pouco tímida. Sua mãe cumprimenta dizendo que além de ser inteligente, ela é bastante obediente, porém sua mania de se olhar no espelho é o seu único problema. Sua prima Rafinha, que também tem 5 anos, chama Chris, e em seguida ela se desculpa com sua tia ter presenciado uma cena tão embaraçosa, deixando sua tia impressionada com o quão refinados seus modos para tão pouca idade. Enquanto isso, as meninas decidem sair para participar do treinamento dos Cavaleiros do Reino. Rafinha se esforça para segurar a espada, e acaba caindo enquanto tentava empunhar a espada. Chris então corre para vê-lo se está bem, e aproveitando a ocasião ela tenta encorajá-la, dizendo para equilibrar os quadris igual aos demais cavaleiros. Enquanto isso, seu primo Rafael está impressionando todos com sua esgrima. Todos esperam que ele seja o próximo senhorio, pois suas habilidades são excelentes. Em seguida, ele desarma facilmente seu companheiro de treino, e descobrimos que o único entre todos os cavaleiros capaz de derrotá-lo é o pai do nosso prota, o Capitão Luke. Nosso prota então admira suas lutas, com esperanças de lutar contra ele um dia. Seu treinamento é interrompido quando o comerciante chamado Rambar chega com seus mercadores que se juntarão a eles para um duelo. Chris fica confuso sobre os mercadores quererem treinar tanto assim com os cavaleiros. Então Rafinha explica que eles são atacados frequentemente por monstros mágicos, e por isso eles treinam com os cavaleiros para ficarem mais fortes. Ela fica empolgada por eles terem esse privilégio de lutar contra monstros mágicos, mas rapidamente ela volta ao normal para não perceberem a empolgação dela. O comerciante apresenta seu filho Hal ao Capitão Luke, e ele se apresenta a todos os cavaleiros. Rafael, sendo humilde, o cumprimenta, já que eles têm mais ou menos a mesma idade. No entanto, assim que o treino começa, Hal surpreende a todos derrotando 10 cavaleiros de uma única vez, deixando os cavaleiros se sentindo humilhados. E finalmente vemos a verdadeira personalidade de Hal, quando ele começa a ser arrogante enquanto insulta os cavaleiros por seus movimentos lentos, especulando que talvez seja pela falta de ataque de monstros na cidade. Em algum tempo, o comerciante concorda com seu filho, afirmando que eles encontram constantemente monstros por suas viagens, e por isso o treino que eles enfrentam são muito mais intensos comparado ao da guarda real. Alguns guardas até o elogiam, mas o nosso prota percebeu exatamente o que ele estava fazendo para ganhar, que na verdade, Hal estava usando uma magia para limitar os movimentos do seu oponente. Ela era ativada quando o oponente olhava diretamente para ele, dando uma ilusão de que ele era melhor do que parece. Chris fica pensando que as pessoas dessa época abandonaram totalmente o conceito e o conhecimento de magia. Durante esse intervalo de tempo, outros cavaleiros são derrotados por Hal, até que uma espada voa em direção a Rafinha, mas Chris pega a espada com estilo antes que acerte a Rafinha. Rafael, preocupado, chega para certificar que elas estão bem e que não se machucaram. Enquanto isso, Hal estava se gabando, falando que os cavaleiros são fracos demais, mas nesse momento Rafael diz que ele será seu próximo oponente então. Em seguida, Hal se prepara para o duelo, dizendo que está honrado em lutar contra o futuro cavaleiro sagrado, afirmando que queria uma luta justa. Porém, Chris sabe que ele está trapaceando, e antes que seu primo entre no duelo, ela o aconselha a desviar o olhar de seu oponente o máximo possível. Ele acha estranho, então ela explica de uma forma direta e resumida sobre o que estava acontecendo. Rafael aceita rapidamente. Durante o duelo, Hal começa em desvantagem, pois a sua magia não estava tendo nenhum impacto em Rafael, como sua prima tinha previsto. Então ele prepara para o golpe final, mas como estava olhando para baixo, ele não consegue ver a parede e se bate contra ela. Isso dá uma vantagem gigantesca para Hal, que acaba o duelo com apenas um golpe em suas costas, e Hal sai como vencedor. Mas o nosso prota está farto de vê-lo enganando a todos descaradamente. Enquanto ela se aproxima para vingá-los, educadamente ela pede para que Hal conclua o treinamento dando uma aula para ela, mas ele a despreza por ser apenas uma criança, dizendo para ela ir brincar com bonecas. E com muita ironia ela chega perto dele e pergunta se ele prefere ser exposto sobre o que ele estava fazendo, mas o pai dela não concorda por ser muito perigoso, porém ela o chantageia para permiti-lo que participe do duelo. Os dois se
preparam para lutar. Raul tenta usar sua magia, mas o nosso prota está se protegendo com seu éter. Assim que ela assume sua postura de esgrima, todos percebem que ela estava falando sério que vingaria os cavaleiros. E de olhos fechados ela consegue desviar facilmente de todos os ataques de Raul, com muita graça e maestria que até mesmo seu pai fica chocado. Ela põe fim no duelo com o mesmo ataque que seu primo recebeu nas costas. Todos então ficam impressionados e alegres pela vitória do nosso prota, que tem apenas 5 anos de idade e um corpo de uma garotinha muito fofa e bastante overpower. Chegando assim ao término do primeiro episódio. Se você gostou aí e deseja parte 2, comenta e deixe seu like, beleza? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, que provavelmente vai estar saindo em 2 ou 3 dias aí, como sempre. Na verdade vai depender muito do meu microfone, se eu conseguir comprar outro ou não, mas eu vou fazer o possível de trazer novo vídeo, beleza?